Graça e paz, família de Deus. Vamos aprender aqui com o Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 31. Temos aqui a narrativa da passagem onde Pedro nega Jesus, mais especificamente de quando Jesus diz a Pedro que ele iria negá-lo. O que podemos aprender com isso? Nós podemos começar com uma reflexão aqui. Quando Pedro disse que não negaria Jesus e que estaria preparado até, se necessário fosse, morrer por amor a Jesus, Pedro estava mentindo? Pedro não estava sendo sincero? Ou ele estava sendo sincero e estava falando da verdade que estava no seu coração, do mais profundo desejo do seu coração de ser fiel ao Senhor? Vamos ver o texto então. A palavra do Senhor diz que no versículo 31, Jesus disse o seguinte: Simão, Simão, Satanás me pediu para que tenha autorização para tentar vocês, para peneirar vocês. E eu orei para que vocês, especificamente dirigindo a Pedro, Jesus disse, eu pedi em oração para que você não tivesse a sua fé desfalecida. E depois, Pedro, quando você se arrepender, se volte para mim e fortaleça os seus irmãos. Primeiro nós temos que entender o seguinte: Jesus disse que permitiu que Satanás tentasse a Pedro. Muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Muitas vezes coisas acontecem em nossas vidas que não estão sob o nosso controle. Muitas vezes são coisas, provações, que vêm para realmente fortalecer a nossa fé. Vamos ver o resultado disso. Nós vemos aqui então que Jesus disse que Satanás pediu autorização e assim o recebeu, mas Jesus intercedeu para que a fé de Pedro não desfalecesse. Então Jesus diz a Pedro: depois de tudo isso você vai pecar, mas você vai se arrepender. E quando você se arrepender, se volte para mim. E quando você se voltar a mim, você venha e fortaleça os seus irmãos. Como uma passagem como essa, ou como um ato de Pedro tendo negado Jesus, poderia nos fortalecer? O que pode nos fortalecer é o testemunho do arrependimento de Pedro e o testemunho de que Deus o recebeu de volta entre os seus. Muitas vezes há no nosso coração também um profundo desejo de fazermos tudo aquilo que ansiamos fazer pelo Senhor, de sermos fiéis ao Senhor, mas muitas vezes não conseguimos. E o Senhor sabia que Pedro iria negá-lo, mas o Senhor também orou a Deus para que a fé dele, mesmo depois dele ter pecado, negado a Jesus, não desfalecesse. Muitas vezes, quando nós pecamos e erramos, pensamos que não há mais solução. Mas Jesus disse a Pedro: você vai se arrepender, e ao se arrepender, entenda que você pode voltar para perto de mim, pode voltar para próximo daquilo que eu preparei para você, para o caminho que eu preparei para você, e fortaleça os seus irmãos. Nós precisamos entender que essa palavra nos ensina que há sim sempre uma oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor, mediante o nosso arrependimento. Isso deve ser testemunho para fortalecer outras pessoas, porque olhamos para Pedro, temos um exemplo de que nós também temos essa oportunidade de nos reconciliarmos com o Senhor, porque o Senhor sabia que eu e você um dia pecaríamos. O Senhor sabe de tudo e o Senhor sabe exatamente o que deseja que há no nosso coração, ainda que muitas vezes não conseguimos fazer exatamente do jeito que nós queríamos, assim como foi com Pedro. Mas o Senhor nos recebe, nos restitui na nossa condição de filhos, e isso serve de testemunho da graça e da misericórdia de Deus e do seu amor para com os seus. E através disso, Pedro então volta a exercer o seu chamado, e assim foi usado pelo Senhor para fortalecer os irmãos com sua palavra, com o exercício do seu ministério, e que assim seja conosco, nós que também muitas vezes temos um profundo desejo de sermos fiéis ao Senhor, mas que muitas vezes também falhamos e pecamos contra o Senhor. Mas o Senhor tem uma palavra para nós: arrependa-se e se volte para mim novamente, que seja um testemunho do meu amor, da minha graça e da minha misericórdia. E certamente isso fortalecerá outras pessoas que também muitas vezes olham para as suas condições, para os seus pecados e não entendem o que João escreveu: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Esse advogado é Jesus. Da mesma forma que ele advogou em prol de Pedro para que a fé dele não desfalecesse, o Senhor também advoga a nosso favor para que possamos continuar de pé diante do Senhor. Vamos pedir ao Senhor que isso se cumpra em nossas vidas de maneira maravilhosa e que isso seja um testemunho do agir de Deus sobre nossas vidas, para que outras pessoas possam também ter a esperança de se levantar a cada dia em nome de Jesus.
Deus Todo-Poderoso, que maravilha é sabermos que temos um advogado justo e juiz também, e que sabe de todas as coisas, conhece o nosso coração, sabe do nosso anseio de servir ao Senhor em fidelidade, mas também sabe das nossas fraquezas, e sabe que muitas vezes quando erramos, não erramos porque queremos, mas por causa da fragilidade da nossa natureza humana, somos conduzidos muitas vezes por caminhos que desagradam ao coração do Senhor. Mas temos um advogado que intercede por nós para que a nossa fé seja a cada dia fortalecida e renovada. E por isso, andamos em arrependimento e nos voltamos para o Senhor, assim como o Senhor instruiu a Pedro, que nós também possamos ter essa postura e nos voltarmos para o Senhor a cada dia e desfrutarmos do seu perdão, graça e misericórdia. E assim que haja em nossas vidas o testemunho, porque sabemos que nada foge ao seu conhecimento, nada foge da sua graça, e que assim o Senhor seja aquele que nos fortalece e que nos ponha de pé a cada dia, e que o testemunho do seu agir sobre nossas vidas possam fortalecer todos os nossos irmãos, que o nosso ministério, a nossa vida e o nosso viver diante do Senhor possa ser um sinal do seu amor pelos seus filhos, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe ela com as pessoas que você ama, porque certamente algumas pessoas precisam também ser colocadas de pé, ouvindo o seu testemunho do favor de Deus sobre a sua vida. E que assim seja, em nome de Jesus. Deus abençoe.